Ultrapassado o tema do orçamento, o PSD foi respirar os ares do Minho e tomar o pulso ao partido, com as presidenciais a ganharem forma no centro-direita. Apesar do clima de apaziguamento, quem parece pouco tranquilo é o Ministro dos Negócios Estrangeiros e a culpa parece ser da Força Aérea. Estes e outros temas estarão em análise no episódio 155 de Maquiavel para Principiantes, um podcast do Jornal Económico da autoria do especialista em comunicação, Rui Calafato. Olá, Rui, muito bom dia. Estamos a gravar excepcionalmente a uma quarta-feira e com o rescaldo aqui do Congresso do PSD em Braga. Olá, Zé. Bom dia a todos que nos ouvem. Sim, este foi um congresso que foi feito para, como eu sempre expliquei, uma ode a Luís Montenegro, acompanhado de um processo muito cauteloso para não causar qualquer melindre ao PS, que no dia a seguir, portanto na segunda-feira, aprovaria na Comissão Política Nacional a viabilização do orçamento proposta pelo seu secretário-geral. Portanto, poucas vezes falou de orçamento, nunca houve grandes ataques ao PS, a não ser um ou outro congressista, mas muito, uma coisa muito suave. Aliás, a delegação do PS foi recebida com palmas pelos congressistas, a do Chega também, que também me surpreendeu, mas também foi recebida com palmas, e por isso foi um congresso sem novidades. É um congresso que depois, o grande ponto alto, vamos dizer assim, as três personalidades que puseram o congresso de pé foi o Luís Montenegro, foi a Leonor Beleza e foi o Carlos Moedas. No congresso, é importante dizer isso, que é um congresso de um partido agradecido, isto é um partido neste momento saciado. Porquê? Porque voltou ao poder. Portanto, é um partido que está calmo, agradecido ao seu líder que lhe devolveu o poder, mas está sem alma. Falta o suplemento de alma. Aliás, foi um bocado marcado até por aquelas entradas e saídas, sobretudo das entradas de Marcos Mendes e Pedro Santana Lopes. O resto, eu estava lá com os colegas, eu estava a comentar lá, tive os 2 dias no Congresso a comentar para a CNN, estava a comentar também com outros colegas, não só do nosso canal, mas de outras televisões, que se não fosse aquilo, era difícil quase fazer peças, porque as intervenções, mesmo os discursos, foram bastante fracos, não houve nada relevante, e portanto acho que foi um congresso eivado de preocupações no sentido de não ofender o PS, e portanto é um congresso que mudou um pouco. Se não tivesse, era um congresso esvaziado, porque se não tivesse Pedro Nuno Santos falado na quinta-feira, se calhar seria diferente. Seria Exato. outro tipo de discurso, outro tipo de tom, e por isso foi um congresso muito esvaziado, é um congresso para não ficar na história. Mas tivemos aqui uma disputa interessante, se calhar a tal disputa por palmas entre Marcos Mendes e Pedro Santana Lopes. Muito das presidenciais já se começou a jogar neste palco. Um bocadinho. Eu acho que não correu nada bem ao Luís Marcos Mendes. Confesso sinceramente, e não tem a ver com a parte da entrada, porque habitualmente qualquer pessoa, sempre foi assim a história do Congresso, só ignorantes é que não sabem. Mesmo quando alguém está a discursar e entrava uma grande figura, o Congresso batia palmas ou levantava-se, etc. E, portanto, não aconteceu isso com Marcos Mendes. Ele entrou durante o discurso de Pedro Duarte e mesmo só depois, quando o Presidente da Mesa do Congresso, Miguel Albuquerque, disse aqui, agora saudar a presença do nosso companheiro Luís Marcos Mendes, teve uma salva de palmas, mas ninguém se pôs de pés, nem teve nenhuma unanimidade. E é aquilo que eu digo. O partido, neste momento, ainda não está seguro. Portanto, sabemos não há ainda disponibilidade. Ele diz que só tomou uma decisão em 2025. Acho que o partido ainda não está confiante, tenho a certeza, é assim. Se Luís Marcos Mendes disser que é candidato, se Luís Montenegro disser que este é o candidato do PSD, eu tenho a certeza que, naturalmente, muitos militantes do PSD irão votar no seu companheiro de partido. Agora, julgo é que há um fantasma ali a pairar que se chama Pedro Passos Coelho. Aliás, houve uma peça da CNN que ouviu vários congressistas e isso sentia-se. Muita gente que fala ainda de Pedro Passos Coelho, e por isso é um nome, apesar de Pedro Passos Coelho já ter dito que neste momento estava fora da política, não vemos nenhuma movimentação, nenhuma coreografia da parte do ex-primeiro-ministro no sentido de ser candidato. Agora, a Marcos Mendes correu mal. Sinceramente, ele estaria à espera de ser mais acarinhado, digamos assim. Não quer dizer que o partido não goste dele, tem simpatia por ele, as pessoas têm simpatia por ele, é uma pessoa que tem muita notoriedade pelos comentários que faz todas as semanas na SIC. Agora, acho que há ali um fator que é, acho que há 2 fatores que ainda podem condicionar as coisas. Um é que traz água no bico aquela
escolha de Leonor Beleza para a primeira vice-presidente, a saída de mão dada com o presidente do partido à hora do almoço, quando acabou o congresso. E porquê? Porquê, Rui? Na Porque tua acho que há água opinião? no bico. Acho que traz água no bico. Aliás, quando o Hugo Soares deu uma entrevista ao Expresso e mete Leonor Beleza nos presidenciáveis, acho que pode haver água no bico. Ok. Isto. E o outro, eu nunca me esqueço, e acho que quem me ouve, quem nos ouve nunca se esquece, mesmo os mais novos sabem isso da história, que houve um Presidente da República que, estranhamente, salta da Câmara Municipal de Lisboa e até ganha a Cavaco Silva. As pessoas já se esqueceram disso. Chamava Jorge Sampaio. E que posteriormente depois só viria a ser candidato mais tarde, e depois sim, ganhando as presidenciais até com outro tipo de atitude. Portanto, não ficaria surpreendido que pudesse haver um movimento desses, por exemplo, de Carlos Moedas. Sair da Câmara de Lisboa e ser candidato presidencial, sentindo que ele é uma pessoa galvanizadora do partido. Não nos esqueçamos que nos últimos tempos tem feito discursos também ao nível securitário, da questão da videovigilância, da segurança. Portanto, um pescar de olhos, aliás, basta ouvirem o discurso dele, aliás, falámos aqui no Maquiavel para principiantes, basta ouvirmos o discurso dele no 5 de outubro, vemos que o Chega foi o único partido que parabenizou, logo no momento das reações lá nos passos do Conselho, o Chega disse que estava completamente de acordo com o discurso de Carlos Moedas. Portanto, é uma pessoa que depois temos que ver as datas. É assim, Luís Montenegro vem para ficar. Depois, habitualmente, todos os que são políticos, como é o caso de Luís Montenegro, podem ensaiar um salto para Belém. Portanto, Carlos Moedas tem 50 anos. Portanto, a política, quer dizer, mais 10 anos seriam 60. E Carlos por Moedas não isso, tem esse tempo, não é? pois, e portanto vamos correr atrás do tempo. Então, as pessoas têm que perceber isso. Eu ainda não falei disto em televisão, estou a falar disto pela primeira vez. Falei no Congresso, em comentário no Congresso, eu disse que Carlos Moedas, depois do discurso dele, disse que só tinha 2 movimentos, porque me perguntaram porque é que ele ainda não anunciou que é a sua recandidatura a Lisboa, e eu disse, olha, só tem 2 movimentos, ou ficar em Lisboa ou ensaiar um salto para Belém. Coisa que eu já tinha dito no passado, há muito tempo, antes de Luís Montenegro ser eleito presidente do partido, que lembro perfeitamente disse na televisão que Carlos Moedas tinha essas opções. E, portanto, é uma opção que eu não ponho de parte, no sentido em que Portanto, o não meu é um partido que papel... esteja particularmente entusiasmado com Marcos Mendes. Não, isso não senti. Agora, eu digo sinceramente, o nosso papel, o meu papel, e é isso que eu gosto de dizer às pessoas, e quem nos ouve aqui sabe, eu tenho muitos anos disto. E, portanto, gosto de elaborar sobre cenários. Eu não tenho a mania que acerta ou não. Eu não tenho dotes de vidência. Tenho muita experiência. E tenho muitos papalos a falarem de coisas e a falharem sempre. E eu a acertar um bocadinho mais do que os outros. E, portanto, tem a ver com experiência. É estas coisas que eu estou a dizer. Às vezes falta-me a memória na política portuguesa. E eu, graças a Deus, tenho uma boa memória. Portanto, eu lembro-me das coisas como elas são e que podem acontecer. Agora, isto é um cenário. Eu não estou aqui a dizer que ele vai avançar, que o Passos Coelho vai avançar, que o Marcos Mendes não vai avançar, que o Mário Centeno não vai avançar ou que o Almirante Gouveia Melo vai ou não avançar. São cenários. Quem nos ouve isto e quem gosta deste tipo de discurso é para elaborar, para as pessoas refletirem. Eu não estou aqui a dizer para as pessoas tomarem uma decisão, olha, tens que escolher o candidato X, nem tenho nada a ver com isso, nem eu escolhi. E hei de escolher na altura, aliás, eu costumo dizer, e é verdade, eu costumo votar a caminho aqui do Liceu Filipe de Lencastre, onde eu voto, eu escolho sempre, eu só decido o voto às No 8h30 da caminho. manhã, no caminho, nos 5 minutos para lá. É verdade, não estou a pensar nisso. Vejo as minhas coisas, tiro as minhas ilações, reflito, vejo informação, tal como tenho a certeza todos os nossos ouvintes, e, portanto, elaborarão sobre isso no momento certo. Portanto, julgo que as presidenciais é um tema muito aberto e é um tema, ao fim e ao cabo, como é que eu hei de dizer? É uma pedra no sapato para Luís Montenegro, porque se for Luís Marcos Mendes, eu acho que há candidatos, depois, tanto Mário Centeno como Gouveia Melo, que são bons candidatos contra Luís Marcos Mendes. Um tema que marcou também, não esta semana, mas a semana passada, aqui alguma polémica relativamente a atitudes do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Sim. Paulo Rangel, com episódios aqui polémicos a envolver a Força Aérea. Como é que tu viste esta situação a envolver um Ministro que deve ter uma postura muito mais, se calhar, reservada e menos dada a este tipo de episódios? A importância, sim, eu vamos falar só de 2 tópicos
agora nesta parte nacional. Eu vou deixar aquele tema que combinei contigo para o último, que é o tema da atualidade mesmo do dia e do breaking news, digamos assim. Portanto, é evidente, esta questão do Paulo Rangel. Paulo Rangel foi uma história que foi, tenho aqui até aqui à minha frente, foi no jornal Tal e Qual. Rangel ofende chefe da Força Aérea. E ele dizia que se perdeu a cabeça e houve uma má criação nunca vista. Isto foi dito pelo Tal e Qual. Depois foi confirmado no dia a seguir pelo Correio da Manhã. Depois, como todos se lembram, houve aquelas imagens do canal Now onde se vê alguém a esticar a mão, o militar, julgo que é o responsável máximo da Força Aérea de Figo Maduro, e portanto vê-se Paulo Rangel até evitar o cumprimento e tal. Ora bem, o que é que acontece? Eu julgo que isto não é um caso e casinho. Ontem comentei isso na CNN. O André Neto Oliveira pergunta-me se era um caso e casinho. E eu disse, sinceramente, se isto se vier a confirmar, isto não é um caso e casinho. É muito mais grave. Primeiro, porque este ministro nem é da tutela. Isto é a primeira coisa. Segundo, depois aparece o Sr. Nuno Melo, Ministro dos Negócios Estrangeiros, que dá rodízios de entrevistas quando foi para aumentar os militares, mas quando toca a outras informações mais ponderosas, nunca sabe, não está, não ouviu, estava numa reunião. Portanto, imaginem isto. Nós estamos desde a quarta-feira da semana passada com este caso de Paulo Rangel, com imagens todo o dia. E Nuno Melo ontem, que é o homem que é o Ministro da Defesa, diz que não sabe o que se passa. Então, se não sabe o que se passa, é muito grave também. Porque não tem informação, não tem ligação com os militares, ainda não procurou indagar o que se passa. O que é que se passa? À séria. É que, de facto, o governo não lhe interessa isto. Isto é um disparate do Paulo Rangel. Ontem, a CNN dizia que ele chamou burros e camelos, e que os militares é sempre a mesma, é com um M, mas eu vou dizer porcaria. E, portanto, quer dizer, o que eu acho é que há aqui um troublemaker que se chama Paulo Rangel. Tanto com os militares, que ainda por cima com uma tutela que não tem nada a ver com a dele, portanto, não tem nada a que se meter, mas foi um episódio. Mas para lá disso, eu também sei que tem havido um enorme mal-estar dos diplomatas no Palácio das Necessidades. Porque o ministro tem de facto tomado algumas atitudes, tem alguns tiques de tiranete que não lhe ficam bem. E, portanto, eu acho que o governo, o ministro dos Negócios Estrangeiros, tem que ser uma das pessoas mais ponderadas sempre do governo, habitualmente é dos mais populares, sempre. E, portanto, isto é algo que é inaudito. Quer dizer, ofender as Forças Armadas pode ter toda a razão do mundo. Agora, não pode dizer isso. Depois, o ex-chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, que é o Almirante Silva Ribeiro, que é um categorizado militar, fez um artigo no Expresso ontem, onde falava mesmo em descontrole emocional do ministro. Se ele o diz, é porque tem informação correta, fidedigna, que houve descontrole emocional do ministro. Isto, um ministro, sobretudo dos negócios estrangeiros, não pode ter descontroles emocionais. E alguém com tanta experiência na diplomacia, não é, Rui? Mas tem alguma tem Teve uma série experiência. de anos em Sim, Bruxelas e, sim, portanto, claro. E, portanto, tem agora, aqui, de o facto, problema é que algum saber. O ministro dos Negócios Estrangeiros tem que ser o ministro dos Negócios Estrangeiros. Ele é ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. Não pode ser a Bianca Castafiore. E, portanto, não pode ter achaques, nem descontroles emocionais. Este é o problema, portanto, acho que tem que ser resolvido e tem que ser esclarecido. E depois, continua as semanas horríveis para Marcelo Rebelo de Sousa, é a questão de ter feito de intermediário para arranjar Álvaro Sobrinho para o Sol, é a questão de ter, outra vez hoje, em vários jornais, a questão e de ontem, notícia também da TVI, de se foi comprado ou não por Ricardo Salgado através da companheira. E depois, quem é o chefe supremo das Forças Armadas? É Marcelo Rebelo de Sousa. Está calado também. Também não sabe. E, portanto, acho que tem que haver aqui um travão nisto, porque isto é uma vergonha. E se for tudo provado, até com sons, etc., estamos a fiar nas fontes que dizem que se chamou burros e camelos. Se for alguma coisa grave, aí ponha em causa se este ministro tem capacidade para continuar como ministro. Sinceramente. Portanto, acho que é preciso ter algum cuidado. Depois, tema do dia, para finalizar a parte nacional, Certo. já lá vamos com algum tempo. É o que se está a passar agora, como todos viram, desde ontem, sobretudo. Quer dizer, vamos lá ver uma coisa. Um autocarro roubado. E ouvimos o subintendente da PSP, naquele momento, ouvi eu, a dizer, sim, o autocarro passou por nós, mas não tivemos nenhuma informação. Que tinha sido roubado, não nos chamou a atenção. Foi roubado, incendiado. Depois o segundo autocarro também. Já vi agora imagens, já também protestos e queima de caixotes de lixo, etc., na margem sul.
já estava em Loures, já foi a Oeiras, já está em Lisboa. Olha lá, e a pergunta que eu faço a toda a gente que nos ouve: e a ministra? Hoje é de manhã, já passaram não sei quantas horas. A única pessoa que eu vi até agora a dar a cara, foi, além da polícia, naturalmente, a PSP, foi o autarca de Oeiras, foi Isaltino Moraes. A ministra não apareceu. Até agora ainda não a vi. Pode ser que apareça durante a tarde. Mas é sempre a mesma coisa. Esta ministra já é várias vezes que demora a aparecer e a dar a cara. Depois dizem que ela está nos bastidores a tratar de tudo e tudo. Parabéns à prima. Porquê? Como tu sabes, se há coisa que é prioritária para as pessoas, é a ordem pública. Qualquer pessoa, seja no norte, seja no sul, a ver este espetáculo. Mas que é isto? Vivemos aonde? Isto Oh, não Rui, se depois da intervém, questão dos diz. incêndios, em que a ministra também demorou a aparecer Também demorou, mas que estava a e a falar. resolver, estava a informação que eu tenho e que estava a resolver e estava a telefonar lá para fora, a pedir os aviões, isso é tudo bonito. É uma questão, aqui ainda mais, é uma questão, isto é ordem pública. O outro é terrorismo, tem que se responder a terrorismo dos incendiários. Portanto, é importante dar uma palavra. Agora, isto é ordem pública. Isto é o papel do MAI. Quer dizer, é o MAI que lidera as polícias. As polícias, não todas, como tu sabes, a Polícia Judiciária, por exemplo, não é da competência do MAI, é do Ministério da Justiça. Agora, PSP, GNR, como é óbvio, isto é com a Ministra da Administração Interna. Portanto, acho que é urgente repor a ordem pública para não estarmos aqui 2, 3 dias com estes espetáculos, que eu acho, sinceramente, isto até... Quer dizer, qual é o investidor que vem para Portugal a ver este espetáculo? Andamos Certo. atrás de investimento de estrangeiro, mas quem é que vem para aqui para este espetáculo? Eu vivo agora nos arredores de Paris, nos arredores de Paris, como tu te lembras, é que era este espetáculo. Houve noites e noites deste espetáculo, em outros pontos também do mundo. Mas quer dizer, eu acho que tem que haver uma reposição rápida da ordem pública sobre o... Isto é péssimo para o governo, como imaginamos. Tens o caso do Paulo Rangel e tens um caso deste, de distúrbios à vista de todos, com televisões com imagens. Quer dizer, eu acho que isto tem que ser resolvido com muita rapidez. Rui, passamos para os temas internacionais. Estamos aqui a poucos dias das Sim, eleições nos Estados Unidos, uma completa incerteza àquilo que vai acontecer sim, no início sem de dúvida. novembro. Com Mas certeza, diz, porém, diz. Kamala parece estar aqui a perder aqui Sim. algum gás e Trump parece estar a Eu, ganhar mais protagonismo, eu sobretudo naqueles estados que decidem. Sim, eu como te digo, primeiro até vou arrancar com o tema que não tínhamos combinado, mas que eu te falei porque achei interessante. Isto é de um jornal espanhol, é do ABC, e é uma entrevista com aquele primeiro-ministro que até sofreu um atentado eslovaco, que é o Roberto Fico. Um, Certo? Uhum. e este senhor diz uma coisa que é verdadeira, apesar de nós sabermos que ele é pró-Putin, mas diz uma coisa que é verdadeira e eu chamo a atenção. Esta conversa do plano para a vitória do Zelensky que foi apresentada. O plano para a vitória é uma terceira guerra mundial. O plano para a vitória é dizer a Ucrânia que tem que entrar já na NATO. A partir do momento em que entra já na NATO, nós portugueses temos que ir para o combate. Porque, como tu Claro. sabes, quando há um ataque a qualquer membro de um país da NATO, todos se aliam para defender esse país. Portanto, o plano para a vitória do Zelensky é meter o mundo numa terceira guerra mundial para salvar a pele. Portanto, vamos dizer uma coisa, como tu sabes, eu tenho nada contra, não tenho nada a favor do regime de Putin, que é um autocrata e um ditador. Tenho nenhuma simpatia, tenho muita simpatia pela cultura russa. Por Putin não tenho nenhuma e não gosto da invasão que ocorreu e acho que não tem um território soberano não tem que ser invadido. Mas confesso que também do lado da Ucrânia os passos que vejo é para a guerra. Não vejo passos para a paz. E, portanto, eu acho que é importante, exatamente agora, passando para os Estados Unidos, que se calhar é preciso um presidente que acabe com o assunto. E, sinceramente, até agora, tenho mais fé, digamos assim, apesar de isto violentar imenso o politicamente correto, tenho mais fé em que seja Donald Trump o capaz de acabar com alguma coisa da guerra do que a senhora Kamala, que foi, e é isso que é o grande problema. A senhora Kamala Harris, como eu disse aqui há 2 semanas, é uma senhora que foi ungida pela esquerda europeia como uma nova Santa da Ladeira. Tudo o que faz é bom, só que tem um problema. Até agora, ri imenso, tem uma cara simpaticíssima, muito bom mood, bom good vibe, O próprio Tim só Walz que, também é sim, muito, muito, simpaticíssimos. Só que, muito simpático. Zé, vamos lá falar à série, para quem nos ouve. Digam-me lá, por favor, mandem-me lá depois por mensagem. Mandem-me por mensagem. Até agora, uma ideia que tenham retido da Kamala Harris. Digam-me lá só uma. Não sei o que a América é a terra das oportunidades. Foi a única coisa que disse. Oh, meus amigos, então a América nunca foi a terra, não é a terra das oportunidades desde que foi fundada.
pelos founding fathers dos Estados Unidos, sempre foi a terra das oportunidades. Portanto, disse alguma coisa até agora, depois dizem, mas e o Donald Trump também? Nada. Diz as baboseiras do costume, dança, diz que está em forma, mas depois faz uns Trabalha no números. McDonald's. Sim, ora aí está, mas é que tu tocaste nisso, que é uma coisa que chega a todos os americanos. Claro. É que aquele número do Donald Trump no McDonald's é absolutamente genial. Porquê? Porque aproveita para dizer que ela é uma farsa, porque puseram a circular, como tu sabes, e isso não é fake news. Ela, no currículo, dizer que tinha trabalhado no McDonald's, é mentira, nunca trabalhou, e ele aproveitou aquilo para ir lá fazer num palco que, como todos sabem, se há coisa que é americana é o McDonald's, é a Coca-Cola e o McDonald's. E, portanto, e não imagino, as pessoas às vezes não imaginam, porque estamos cá em Portugal. A América é a América. É a mesma coisa que o americano estar a comentar a vida portuguesa. Sabe lá a diferença entre Trás-os-Montes e Faro? Agora, lá na América, desculpem lá a pergunta e a reflexão para vocês, mas acham que uma pessoa em Detroit, a famosa Motortown, que depois deu origem à Motown, a grande editora de soul, desculpem lá uma pergunta, mas acham que aqueles desempregados americanos, que sempre foram afiliados nos sindicatos próximos do Partido Democrata, acham que gostam de ver pacotes, na semana passada, 400 milhões de dólares dos americanos para armamento? Uma semana antes, 1.800 mil milhões de dólares para a guerra na Ucrânia. E eles continuam desempregados. Percebem quando é que eu quero chegar? A América é a América. Isto não é aqui as tiazinhas e o politicamente correto de cada terra, pá, e aquelas figurinhas do público a dizer que não sei o que, Kamala Harris, não sei o que mais. É sempre toda a uma rir. outra realidade. É toda uma outra realidade. Quando Claro. tu viste, dos temas mais importantes que já abordei aqui, quando tu viste pela primeira vez o sindicato dos Teamsters, 6 milhões de filiados, pela primeira vez desde o Al Gore, a não votarem no partido, a anunciarem que não apoiam o Partido Democrata, porque se sentem mais próximo da plataforma de J.D. Vance, não é do Trump, não leva isto a pensar. Depois dizem, mas as sondagens estão aqui. Eu não falo de sondagens, porque mistura-se as sondagens a nível nacional, quando da sondagem nacional, como tu sabes, o voto não é decidido por um homem, é decidido num colégio eleitoral, não é decidido pelos americanos no seu bolo total, é pelo colégio eleitoral. Portanto, o que interessa depois é aqueles swing states, e onde eles estão, está a haver um crescimento relativo, não nada de especial, tudo dentro da margem de erro de Donald Trump. E, portanto, é neste momento uma incógnita o que vai acontecer, mas a verdade é essa, que a mala disparou no início, ganhou ali algum balanço, mas o melhor sinal em que ela está em dificuldades é Barack Obama, que disse que estava completamente fora da política. Uma coisa é aparecer numa convenção democrata onde aparecem sempre as grandes figuras, isso é perfeitamente natural, só que o Barack Obama está nestes 5 dias, até sexta-feira, em 4 dias faz 5 comícios nos swing states porque está preocupado com o crescimento de Donald Trump. Portanto, dizem-me assim, fácil de perceberem para vocês, acham que é um sinal de fraqueza esta tropa toda importante, carismática, vir para a rua, toda a gente dirá, isto é importante, porque eles apoiam sempre. Não, eles apoiam nas convenções. Não andam a fazer comícios seguida durante 5 dias. E Barack Obama vai. É o quê? É sinal de fortaleza? Deixo só para a vossa reflexão. Acham que é sinal de fortaleza, de força, ou sinal de fraqueza de Kamala Harris? Fica a interrogação. Depois tenho aqui 2 temas que gostava muito de abordar. Vou começar pelo menos importante, sendo muito importante, que é só para terem ideia, estes ataques dos Houthis no Iémen arruinaram por completo o tráfego global de contentores na zona, portanto, do Mar Vermelho. Portanto, isto aqui, olha, até estou a mostrar, repara no que era o tráfego, estou-te a mostrar aqui, não dá para explicar, mas tu estás a ver as cores, um ano de ataque desde os ataques do Iémen, a janeiro, fevereiro, e tu vês o que é que está a acontecer, queda completa do que era o tráfego de contentores, toda aquela zona, e portanto o que é que significa? Há bens que vêm de outras proveniências, portanto da área do Índico e do Pacífico, que ficam mais caras porque a rota tem que ser maior para vir por baixo pela cidade do Cabo, etc, e vir pelo Atlântico. Portanto, quem é que paga tudo? Somos nós. Fica tudo mais caro. Tema mais interessante. Meus amigos, uma vez, relembrava-me um grande amigo meu que ouve aqui este programa, lembrava-me ele anteontem, dizia-me ele assim, se ele quiser depois para a semana eu digo-lhe o nome dele. Lembras-te quando tu disseste, quando toda a gente falava que a Meloni, Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália, que era de extrema-direita, ia virar tudo para o Putin e não sei o que mais, e eu disse,
É a primeira vez que Isso um corre grande bem. país... Isso corre bem. Olha, também te lembras. E ele também se lembrava. Lembro. Isso corre bem. É que tem corrido bem. Agora, o que é que correu mal e bem, repara nesta semana. Pela primeira vez, e isto é muito... Não saiu uma notícia no jornal em papel em Portugal sobre este assunto. Eu estou carregado de notícias sobre isto. Jornais internacionais. Isto é tudo jornais sobre isto. O que é que aconteceu? Um dos países mais fustigados pela imigração é a Itália. O que é que a sua dona Giorgia Meloni pensou? Bem, vou fazer aqui um acordo com a Albânia e vamos fazer um plano para deportar imigrantes para a Albânia. E toda a gente diz, pá, mas espera, isto pode ser negativo e tal. E o que é que aconteceu? A Justiça. O Supremo Tribunal de Justiça, a magistratura, disse de imediato que estava contra e até disse que Meloni era mais perigosa que Berlusconi. A líder italiana convocou um Conselho de Ministros de urgência e emitiu um decreto para passar por cima do que a magistratura decidia. Portanto, há neste momento, da parte da esquerda italiana sempre foi forte, apesar de ter vários partidos, e a magistratura contra ela. Faço a pergunta para vocês outra vez, para a vossa reflexão. Um país está a ser invadido por imigrantes, que é um dos mais invadidos por imigrantes. Onde fenómenos, aí Itália, não estou a comparar com Portugal, onde Itália tem havido efetivamente aumento de criminalidade oriunda de vagas da imigração. O país real, não é o país da justiça, não é o país da magistratura, não é o país da imprensa, nem da bolha mediática. Acham que o país real está com Giorgia Meloni de deportar os imigrantes para a Albânia ou está contra? Estão a ver onde é que eu quero chegar outra vez? E, portanto, a questão é esta. As pessoas às vezes falam, não conhecem os países, não conhecem as opiniões A públicas realidade e a realidade das coisas. Claro. Portanto, as pessoas estão preocupadas, tal como eu estou preocupado, ver a grande Lisboa arder. Desculpa lá, e acho que todos os portugueses estão. É a mesma coisa. Portanto, estas questões dos imigrantes é um tema, como já vos abordei aqui, que toca neste momento a todos os governos. E não é nada conversa só de extrema-direita. É do Sr. Starmer, que foi a Itália a apoiar a Meloni e disse que ela fazia muito bem nas questões de imigração. É o do Sr. Olaf Scholz, que aumentou também as questões contra a imigração e é do SPD de esquerda. Portanto, a questão é importante e está-se naturalmente a crescer para outras lideranças que habitualmente eram mais de centro-direita. Agora, queria antes de passar as sugestões, se permite só uma pequena nota de mídia. De Que é uma mídia, coisa, muito é uma interessante. notícia, olha, como estás a ver, tenho aqui na mão, é do El Mundo, isto foi do fim de semana, foi de sexta-feira. 82% dos espanhóis já não considera essencial ter um televisor. Reparem, 82%. Portanto, lembras-te, toda a gente, quem era o centro da sala, antes de haver televisão... Até podem ver televisão, mas não através do televisor, não é, Rui? Exato, podem continuar a ver, a consumir pelo computador, pelo Claro, telemóvel, através etc. das aplicações. Olha, quando eu vim de comboio, naturalmente todos já viram isso, eu quando vim de comboio agora de Braga para Lisboa, à minha volta era só pessoas a ver séries e não sei o que mais, conteúdos no telemóvel, assim, encostado, como eu estou agora a falar contigo, tenho o telemóvel encostado e tal. Agora, como tu te lembras, só para chamar a atenção, antes de haver televisões, o centro da sala era ocupado pela família. A partir de ver televisão, o centro da sala foi ocupado por televisão. Hoje já não há centros da sala, há centros de atenção. O centro de atenção passou a ser o telemóvel. Essa é a realidade. Passamos então para as tuas sugestões culturais, Rui. Ora bem, 3 séries. Uma até pus hoje nas redes sociais, porque ainda não acabou, ainda não chegou os últimos episódios. Mas pelo que tenho visto, sinceramente, eu estava com alguma expectativa. A série é o Disclaimer, que eu já tinha falado com a Cate Blanchett, que faz um papel, ela é sempre bem. Tem um papel colossal do Kevin Kline, é o melhor papel da série, e uma série de gatos a andar por lá. A série é do Alfonso Cuarón, tem um episódio, aquilo é puro erotismo, tem é softcore quase, há um episódio que é softcore na parte mais jovem, com outra atriz a fazer de Cate Blanchett quando era nova, não vou contar a história, mas sinceramente a série não é marcante. Aliás, ela foi apresentada no Festival de Veneza, coisa que é raro. Apresentaram a série por inteiro no Festival de Veneza e também não teve grande acolhimento. As duas séries que eu vou chamar a atenção, começou na terça-feira, isto interessa, eu vi o primeiro episódio, Os 1000 Dias do Salvador Allende, dá no TV Cine, num daqueles canais TV Cine. Portanto, tem a ver com os dias em que o Chile
foi governado por um presidente de esquerda até ao golpe militar. É muito interessante, é com imagens reais, portanto, recomendo para quem gosta de história política, é muito interessante. Depois, esta quarta-feira na Netflix, é uma série documental que se chama Fala do Zodíaco. É sobre o famoso assassino do Zodíaco. Quem se lembra, há aquele filme também, o Zodiac, do David Fincher, que é exatamente, que nunca depois descobriram quem era o assassino do Zodíaco, mas nesta série vai dizer-se quem é o cidadão que eles acham que é o verdadeiro coisa. Está aqui o nome, não vou dizer, que é para deixar em aberto, mas estreia-se hoje. Portanto, esta série é interessante, sem dúvida, e é um tema que eu, por acaso, gosto. Agora, aqui de outras coisas. Só hoje foi muito pouca coisa, porque não tenho tido tempo. Até porque quando no fim de semana li pouco, porque estive no Congresso. Chama a atenção para esta revista, mais uma daquelas edições especiais, esta da La Septième Obsession, Stanley Kubrick, todo o cinema, fotos de rodagem, música, tudo o que está a cartazes, todos os filmes dele, portanto, é uma coisa muito, muito bem feita. Eu gosto muito destas edições especiais. Depois recebi com muito carinho e com aqui uma dedicatória muito querida, porque é uma pessoa muito especial para mim, a quem devo muito, o novo livro da Helena Sacadura Cabral, uma série de crónicas, Olhos nos Olhos, e portanto eu gosto muito da Helena, devo muito à Helena, é uma pessoa amiga para toda a vida. E por último, ainda dentro do plástico, eu tenho recebido umas coisas. Um dos meus realizadores preferidos é o Fritz Lang. E portanto eu tenho comprado eu tenho uma série de livros sobre o Fritz Lang. E este é mais um que eu recebi agora. Este é a edição espanhola, Michael Teutenberg, El Cine de Fritz Lang, e portanto ainda está aqui, vai ser para o fim de semana. Por último, portanto, pergunta da semana. Vamos é uma coisa, já falámos da questão, olha, até no Congresso foi um dos temas que eu acho positivos, uma daquelas medidas anunciadas por Luís Montenegro, a questão do aumento das penas para a violência doméstica. É uma coisa que eu aplaudo, estou farto de dizer isso, acho que é perfeitamente inacreditável como é que pessoas que batem em mulheres e idosos, portanto, violência doméstica, não é só nas mulheres. E portanto é isto. Esta notícia que é da semana passada, de quarta-feira, faz hoje uma semana, que guardei aqui, que é uma coisa que eu acho muito significativa. A Segurança Social encerrou 75 lares até agosto. A Justiça abre quase um inquérito por dia por crimes em lares de idosos. 318 inquéritos de crime contra os lares de idosos em investigação no TSIAP. E, portanto, uma das ações do novo Procurador-Geral da República, Amadeu Guerra, é exatamente despachar o mais rápido possível estes assuntos e, portanto, que a lei seja dura e a justiça seja rápida sobre estes casos. É um caso que eu considero enormemente... Porque há muita gente que mete... Há gente que vai do seu pé para um lar, mas há outros que, pela solidão, os filhos, as famílias, metem quase como se fosse ali um caixote, um idoso num lar de terceira idade. E, portanto, pelo menos os idosos, os seus últimos dias, eu acho que devem ter condições de dignidade e ter uma vida tranquila. Portanto, eu acho isto muito ofensivo e muito para mim é uma pena, é uma dor sentir isso, que nós não tratamos os mais idosos como devem. Muito bem. Obrigado, Rui. Até para a próxima semana. Fechamos assim o Maquiavel para principiantes. Ouça e acompanhe este podcast no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Este é um programa da autoria de Rui Calafate. Conta com a condução de José Carlos Lourinho. O cuidado técnico é do Nuno Braga. A música está a cargo de Casper. Está fechado o manual desta semana.